Olá, irmãos, olá, amigos que estão mais uma vez conosco assistindo a este culto ao Senhor, essa ministração. Nós ainda estamos vivendo esse tempo em que não podemos estar reunidos e talvez você se pergunte, mas por que a gente ainda não está reunido? Tem outros locais que já se reúnem. Nós cremos que não é prudente ainda, porque o nosso local de reunião não tem um tamanho adequado para estarmos reunidos e temos algumas pessoas, que fazem parte dos grupos de risco, que têm idades de risco, então nós cremos que é melhor nós estarmos aqui transmitindo a palavra e você aí abrindo o seu coração para receber. Porque nós cremos que a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, ela é viva, ela é eficaz, ela pode chegar até a junta, juntas e medulas, ela pode atingir o seu coração, ela pode atingir a sua alma, mesmo aqui à distância. Porque nós cremos nesse Deus que é poderoso e eu quero justamente ler com vocês uma palavra que fala sobre isso. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, quero ler com vocês, diz assim: Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então creia, meu irmão, Deus ele não é apenas um Deus de perto, ele é Deus de longe também. O Senhor ele enche toda a terra, o Senhor é onipresente, é onisciente, ele sabe aquilo que acontece contigo, ele sabe das angústias do teu coração. Ele sabe da saudade que você tem de estar na casa do Senhor, mas Ele quer suprir, Ele quer aquecer o seu coração através da sua palavra, através da ministração. E eu quero convidar você aonde você estiver, sentado, deitado, de pé na sua casa, onde você estiver agora, vamos fazer uma oração. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos ouve, o Senhor Ele está com seus ouvidos abertos para nos ouvir e nós queremos ouvir a palavra do Senhor, nós queremos não apenas ler, mas nós queremos que Ele fale conosco. Então, vamos orar. Eu te peço, Senhor, pelo nome de Jesus, pelo doce nome de Jesus, eu te peço que neste momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra, Tu ministra aos nossos corações. Tu que és um Deus de perto, mas também és um Deus de longe. Tu sabe onde estamos, Tu sabe como estamos, Tu sabe cada coração, a maneira que está agora, talvez alguns com alegria, talvez alguns entristecidos, talvez angustiados, mas Tu és o Deus que nos conhece porque Tu nos formaste, Tu nos fizeste e nós agora queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala a cada coração, a cada pessoa que vai ouvir, independente do dia que ela estiver ouvindo, Senhor, nós cremos que Tu és Deus poderoso para saber desde já todas as coisas. Então nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala a cada pessoa que estiver ouvindo, que for ouvir essa palavra, Senhor, que haja transformação de vidas, que haja transformação de mentes, que haja conversões a Ti, Senhor. Nós queremos receber o Teu amor, queremos receber a Tua unção, queremos receber a Tua graça. Fala conosco, Deus, eu te peço em nome de Jesus. E só explicando também que nós não vamos ter o período de louvor, porque nós temos um decreto municipal que diz que nós estamos impedidos de fazer qualquer execução, mesmo com uma pessoa só. Então nós queremos respeitar as autoridades constituídas, nós cremos que se eles têm autoridade foi porque Deus deu, então nós vamos respeitar e estamos ansiosos pelo momento em que poderemos louvar juntos. Mas não deixe de louvar ao Senhor na sua casa, não deixe de ouvir hinos ao Senhor. Durante este momento, muitas vezes são esses momentos que vão fortalecer a tua alma, vão fortalecer a tua vida. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus fale contigo através dessa palavra. Não feche o teu coração, mas deixa Deus falar contigo mais uma vez. Amém. Olá a todos que nos assistem nesse momento. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem nesse momento, que é difícil, que estamos enfrentando, mas com a graça do Senhor Jesus, com certeza nós vamos vencer essa batalha, passar por esse período, esse deserto e sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração
que fala sobre a gente enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. A gente enxergar realidades que outras pessoas não enxergam. E o que isso pode trazer de consequências para nós. Eu queria usar um texto que está lá no livro de Números, capítulo 22, do versículo 21 ao versículo 34, que diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se não se desviara de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. É um texto um tanto interessante, porque falar de uma jumenta, falar de um homem que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, numa época em que o povo saíra do Egito e estava indo a caminho da terra prometida e tinha que passar por algumas cidades, por algumas terras, e entre elas Moabe, cujo rei era Balaque. E Balaque, quando viu Israel vindo, o povo de Israel, numeroso, e sabendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, era com esse povo, ele ficou com muito medo. E ele percebeu que era melhor enfrentar este exército com forças sobrenaturais. Então ele busca ajuda num sacerdote, meio feiticeiro, chamado Balaão, e ele chama ele para que Balaão então amaldiçoe o povo de Israel. E o que acontece é que nesse caminho até chegar perto do povo de Israel, ele, com a sua jumenta, indo com seus 2 servos, acontecem algumas coisas que fazem ele ficar um pouco perturbado. O que acontece? O anjo do Senhor se coloca na frente da jumenta e dele. E a jumenta vê o anjo com a espada desembainhada. Ela vê o anjo e ela para, e ela desvia o caminho. E Balaão bate nela, espanca ela, e ela continua, volta para o caminho, mas de novo, ela viu o anjo do Senhor. Ela viu novamente o anjo com a espada desembainhada, e ela então desvia de novo. E Balaão, novamente com raiva, bate nela novamente, e ela continua o caminho, até que então, pela 3ª vez, ela vê o anjo, ela vê a espada desembainhada, e ela então para, e ela se prostra com Balaão sobre as costas dela, sobre os lombos dela,
E ela fica no chão e Balaão então bate nela de novo. E aí acontece algo extraordinário. A jumenta fala. Por que eu estou trazendo esse texto e para que nós pudéssemos meditar um pouco nele nessa noite? Essa jumenta viu o que Balaão e os servos dele não viam. Essa jumenta tinha uma visão que homens não tinham. Deus fez ela ver o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aqui, como em outras ocasiões na Bíblia, era o próprio Senhor, era uma representação do próprio Deus. Porque depois que a jumenta para e Deus se revela a Balaão, ele se prostra e adora. Se fosse um anjo, ele diria, não me adore, mas era o próprio Deus. O que eu quero trazer para nós, o que o Senhor quer trazer para nós nessa ocasião, para pensarmos sobre esse texto? É que quando nós enxergamos realidades que outras pessoas não enxergam, nós vamos sofrer consequências por causa disso. E eu quero trazer isso para esse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo esse momento de pandemia, estamos vivendo esse momento de crise, não só nacional, mas mundial. Um momento de incertezas, um momento de tantas versões que surgem, né? É isso, é aquilo, é um complô contra a soberania dos países, é tantas coisas que surgem. Mas o que eu e você, como servos do Senhor Jesus, enxergamos nisso tudo? O que nós enxergamos em meio a essa crise? Tirando os olhos da geopolítica, tirando os olhos da política, tirando os olhos, dos comentários de jornalistas, de especialistas, tirando os olhos do que é terreno e colocando os olhos no que é espiritual. O que nós podemos enxergar em meio a essa crise? Essa jumenta, ela enxergou o anjo do Senhor. Ela enxergou o próprio Deus impedindo que Balaão fosse cumprir o propósito que ele estava pronto a cumprir. O anjo do Senhor, ele foi um impedimento para que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Deus. E essa jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu. E por causa disso, ela sofreu as consequências. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós enxergamos as coisas espirituais, as pessoas ao nosso redor, muitas vezes, não entendem o que nós enxergamos. Não entendem que nós temos uma visão além da visão física, além desses olhos mortais, carnais. Nós enxergamos além das aparências. E nós sabemos, então, que tudo isso que está acontecendo, há um Deus caminhando na história. Existe um Deus todo-poderoso que está caminhando no meio disso tudo. Foram o povo de lá que fez isso, foi aquele governante que fez isso. Pode até ter sido, mas nada foge do controle de Deus. Nada foge dos seus propósitos. E nós então precisamos entender que, além de tudo que nós enxergamos, há um Deus caminhando na história, há um Deus costurando todas as coisas, há um Deus que, como diz aquele velho exemplo da tapeçaria, está fazendo o tapete, bordando o tapete, formando uma figura. E a gente olha do outro lado, a gente vê um monte de fios emaranhados apenas. Mas Deus está fazendo e escrevendo a sua história, a nossa história. Então, o que eu quero trazer para o nosso coração nesta ocasião é que a gente descanse no Senhor, porque o Senhor tem te dado, tem me dado, tem nos dado uma visão além de tudo o que aparece. Nós enxergamos muito além dessa tela que está diante de nós. Eu quero te convidar nesta ocasião, nesse momento, a que verdadeiramente a gente tenha os nossos olhos abertos para além da realidade que vivemos. Que a gente seja muito mais do que a jumenta de Balaão.
porque nós somos muito mais do que um animal. E se Deus abriu os olhos daquele animal para enxergar as realidades que os homens não veem, quanto mais Ele abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos as realidades que os homens comuns não enxergam. E as consequências para aquela jumenta foram o espancamento, foi a falta de reconhecimento de que ela havia servido a ele tantos anos, desde o dia que ele comprou ela, que ele adquiriu ela. Mas Balaão não entendia isso. Eu acho interessante que quando chega ali no versículo 31, diz que então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Eu creio que nós temos duas orações e dois pedidos para fazer para o Senhor nesse momento. É pedir para que Deus nos fortaleça e nos encoraje a enfrentarmos a realidade do dia a dia, segundo a visão que Ele tem nos dado de tudo isso. Enfrentarmos muitas vezes a chacota das pessoas que não creem, a ignominia das pessoas que não estão nem aí para o que a palavra de Deus diz, mas e também pedir para que Deus abra os olhos de todos aqueles que estão ao nosso redor, de todos aqueles que de alguma maneira estão cegos para a realidade. Nós sabemos, não é o fim, mas nós sabemos, e a palavra de Deus nos revela isso, que vivemos com certeza o princípio das dores. Vivemos momentos que estão nos levando para mais perto da volta do Senhor Jesus. E assim como a palavra de Deus diz que na primeira vinda dele, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento em que o mundo estava preparado para a sua vinda. E eu creio que o mundo está maduro e que o mundo está, tudo preparado para que o Senhor volte novamente e leve a sua igreja para a glória com Ele. Então é preciso que a gente realmente enxergue além da realidade, enxergue o que as pessoas comuns não enxergam. Eu queria te convidar a orar comigo. Eu queria te convidar a abrir o teu coração para o Senhor. Você que não tem enxergado nada, além da doença, além da crise, além dos problemas todos que vêm com tudo isso, você que não tem enxergado nada além disso, eu quero te convidar a orar e a pedir que o Senhor abra os teus olhos. E você que já tem enxergado além disso, eu quero te pedir que ore para que você continue perseverante, sabendo que todas as coisas estão no controle e nas mãos desse Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. E se Deus abrir os olhos daquele animal, Ele tem prazer em abrir os olhos de todos os homens, para que possam ver realmente quem está escrevendo a história. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te adoro nesse momento, Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor tem, como disse o Senhor Jesus, revelado coisas ocultas aos pequenos. Revelado coisas que aqueles que se acham grandes, aqueles que se acham entendidos, não compreendem, Senhor. Mas o Senhor tem revelado a nós pequenos, a nós que nos prostramos diante da Tua presença, e humilhados, e humildes, e com o coração contrito, Senhor, esperamos de Ti todas as respostas. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos das pessoas que não enxergam além da pandemia, além da crise, que não enxergam Tuas mãos, que não enxergam o Teu caminhar no meio da história, que não enxergam o Senhor fazendo o seu caminho no meio da tempestade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abra os olhos dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, daqueles que trabalham conosco. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos dos governantes, abra os olhos da própria igreja, Senhor, que muitas vezes ainda não está despertada para tudo isso que está acontecendo. E também oro, Senhor, para que aqueles que já enxergam o Teu caminhar no meio dessa crise possam, em nome de Jesus, ficar firmes até o fim, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Amém. Que Deus te abençoe
que Deus verdadeiramente possa abrir os teus olhos e você enxergar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. E que, ao findar isso tudo, a gente possa glorificar o Senhor, porque sabemos que Ele é fiel e a sua palavra não falha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra ministrada, graças a Deus por este Deus que temos, que abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que muitas vezes com os olhos humanos nós somos impedidos. Mas pela graça de Jesus, como Paulo falou, o véu que muitas vezes cobria, né? Ele foi rasgado, hoje nós podemos ver. E se você ainda não consegue muitas vezes enxergar a realidade como foi pregado, peça ao Senhor. O Senhor é liberal em nos abençoar. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Então eu te convido também a compartilhar essa palavra. Nós sempre temos falado aqui que talvez alguém que está perto de você na tecnologia ali, talvez você converse com pessoas que estão precisando ouvir uma ministração, então não guarde para você, mas nos acompanhe. Todas as semanas vídeos têm sido liberados com a palavra do Senhor. Eles vão edificar a sua vida, edificar alguém que você conhece. Então não guarde para você aquilo que o Senhor te deu. E nós desejamos a você uma semana abençoada, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor guarde a sua família, a sua casa. E que nós tenhamos dias de, talvez não aqui juntos, né, mas em comunhão com Deus. Porque é o Espírito que nos fortalece, é Deus que nos sustenta. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.